Rapaz, tem coisa na estrada que não aparece em placa, não sai em mapa e muito menos em aplicativo de rota. Eu aprendi isso no braço, no volante e no medo. Meu nome é Zeca Estrada e o que eu vou te contar agora aconteceu no Pará, numa daquelas cidades cortadas por rodovia longa, cercada de mata fechada, onde o asfalto parece engolido pela escuridão depois que o sol se põe. Eu estava puxando carga de madeira beneficiada, saindo do interior em direção a uma cidade maior. Era madrugada funda, dessas que o silêncio pesa no ouvido e até o motor do caminhão parece falar sozinho. O trecho era conhecido entre nós caminhoneiros como traiçoeiro, não por buraco ou curva fechada, mas pelas histórias. E história de estrada, meu amigo, quando todo mundo conta parecido, é porque tem fundo de verdade. Nesse dia, eu tinha parado num posto simples, luz fraca, banheiro de porta empenada e café que parecia petróleo. Foi ali que encontrei o Damião, caminhoneiro antigo, desses que já rodavam quando o rádio ainda tinha chiado. Ele estava sentado num banco de concreto, olhando para o nada, com o copo de café tremendo na mão. Perguntei se estava tudo bem. Ele demorou para responder. Quando falou, foi só uma frase. Aqui no Pará, nem toda carona chega viva ao destino. Eu ri, confesso. A gente sempre ri no começo. Damião então contou de um sujeito chamado Elias, conhecido nosso, que sumiu depois de dar carona numa mulher na beira da estrada, perto de uma cidade pequena, daquelas que somem no retrovisor em 5 minutos. Ninguém achou o corpo, ninguém achou o caminhão, só boato, só silêncio. Segui viagem com aquilo martelando na cabeça. A estrada estava vazia demais, nem farol vindo no sentido contrário, nem luz de casa, nem bicho cruzando. Só eu, o caminhão e aquela sensação ruim de estar sendo observado. Em certo ponto, perto de um acesso de terra batida, vi uma mulher parada. Vestido claro, cabelo comprido, postura cansada. Não acenava, só estava ali, imóvel, sob a luz amarelada de um poste solitário. Passei direto. Pelo menos foi o que tentei, mas alguma coisa puxou meu pé. Solidão, cansaço, sei lá. Olhei pelo retrovisor e ela continuava no mesmo lugar, olhando na minha direção. Reduzi a marcha sem perceber. Encostei mais à frente, o coração batendo fora do ritmo. Quando ela chegou perto da cabine, senti um frio que não vinha do ar, vinha de dentro. Ela entrou sem falar nada. O rosto era bonito demais para aquele lugar esquecido. O sorriso calmo demais para aquela hora. Perguntei de onde vinha. Ela respondeu baixo, quase sussurro, dizendo só que precisava seguir estrada. Enquanto eu retomava o trajeto, percebi que o rádio começou a chiar sozinho. Não era música, não era voz, era um som arranhado, como se alguém respirasse do outro lado. Olhei para ela, ela encarava a estrada sem piscar. Foi aí que senti que a rotina tinha quebrado e que aquela madrugada no Pará não ia terminar do jeito que começou. A estrada seguiu, mas nada mais parecia normal depois que aquela mulher entrou na cabine. O caminhão andava firme, motor redondo, mas dentro de mim tinha algo fora do eixo. Ela sentou no banco do carona sem ajeitar o corpo, sem cruzar pernas, sem encostar na porta. Ficou reta, olhando para frente, como se já soubesse cada curva antes de chegar. Tentei puxar conversa, daquele jeito de boleia, perguntando se ela vinha de longe, se tinha família, se estava indo para alguma cidade conhecida ali do Pará. A resposta veio curta, sempre baixa, como se falar custasse esforço. Disse apenas que vinha de um lugar que ninguém mais passava e que precisava seguir adiante porque não podia ficar onde estava. Aquilo me arrepiou. Estrada tem muita gente fugindo de coisa errada, mas o jeito que ela falou não parecia medo, parecia obrigação. Notei então um detalhe estranho. O vidro do lado dela estava fechado, mas um frio constante vinha daquela direção. Não era vento, era um frio seco, parado, que não mudava mesmo quando eu aumentava a velocidade. O cheiro dentro da cabine também começou a mudar. Não era suor, nem perfume barato.
Era um cheiro antigo, como terra molhada misturada com ferrugem. Ela começou a fazer perguntas sobre mim. Queria saber há quanto tempo eu rodava, se já tinha perdido alguém na estrada, se eu acreditava que todo mundo que morre encontra descanso. Aquilo me deixou desconfortável. Respondi atravessado, tentando manter o controle. A boleia é pequena demais para esse tipo de assunto na madrugada. Em certo ponto, ela colocou a mão sobre o painel. Foi aí que senti o primeiro choque de verdade. A luz do painel piscou, o contagiros caiu e voltou, e o rádio morreu de vez. Nenhum chiado, nenhum sinal. Silêncio absoluto. Perguntei se ela tinha mexido em alguma coisa. Ela virou o rosto devagar e me olhou nos olhos pela primeira vez. O olhar não tinha brilho nenhum. Era fundo, vazio, como poço sem água. Ela disse que aquela estrada guardava muita gente que nunca chegou ao destino. Falou de caminhoneiros cansados, de caronas esquecidas, de promessas feitas dentro de cabine que nunca foram cumpridas. Cada palavra parecia pesada, como se tivesse sido repetida muitas vezes ao longo dos anos. Aos poucos, comecei a perceber que o reflexo dela no vidro não batia, o movimento era atrasado. Quando ela virava o rosto, o reflexo demorava 1 segundo a acompanhar. Meu estômago revirou. Pensei em parar, mas o trecho era isolado demais, mata fechada dos 2 lados, sem acostamento seguro. Ela então pediu para descansar um pouco mais atrás no leito da cabine. Disse que precisava deitar, que o corpo não aguentava mais. Relutei. Inventei desculpa, mas ela insistiu com uma voz firme, diferente do sussurro inicial. Aquela voz não pedia, determinava. Encostei num recuo de terra, desliguei os faróis e o mundo sumiu. Só a lua fraca entrava pela cortina mal fechada. Quando me levantei para ir para a parte de trás, senti um peso no ar, como se a cabine tivesse ficado menor. Ela se deitou, imóvel. Sentei ao lado, o coração disparado, tentando me convencer de que era só cansaço, somente pregando peça. Foi quando encostei a mão no braço dela. Não senti carne, não senti calor. O que toquei era duro, rígido, gelado demais para ser humano. Retirei a mão rápido, achando que tinha tocado na estrutura da cama. Toquei de novo, no ombro, a mesma coisa. Algo seco, sem vida, sem músculo. Chamei por ela. Nenhuma resposta. Só o silêncio pesado da madrugada. Meu corpo inteiro entrou em alerta. A respiração ficou curta. O medo começou a crescer por dentro, daquele jeito que não deixa pensar direito. Estiquei o braço devagar em direção ao interruptor da luz interna. Antes de acender, ouvi ela falar bem perto do meu ouvido, numa voz que não parecia mais feminina. Agora você também faz parte da estrada. E quando a luz se acendeu, o que eu vi me fez entender que algumas caronas não são feitas para chegar. A luz interna da cabine acendeu de uma vez, clara demais para aquele breu todo. Meus olhos demoraram 1 segundo para entender o que estavam vendo, mas quando entenderam, foi como se o chão sumisse debaixo de mim. Onde antes estava aquela mulher, deitada no leito, não havia mais pele, não havia cabelo, não havia roupa. O que estava ali era um esqueleto humano inteiro, seco, amarelado, com os ossos perfeitamente alinhados, como se tivesse sido montado com cuidado. A mandíbula estava escancarada, num sorriso torto que não tinha nada de humano. As órbitas vazias pareciam olhar direto para mim, mesmo sem olhos. Um cheiro forte de terra antiga tomou a cabine. Minhas pernas travaram, meu corpo inteiro gelou. Eu tentei gritar, mas o som morreu na garganta. Só saiu um gemido baixo, ridículo, de puro desespero. O caminhão desligou sozinho. Motor morto. Painel apagado. A única luz era aquela lâmpada fraca iluminando a morte a poucos centímetros do meu corpo. Foi aí que os ossos começaram a se mover. Não foi de uma vez. Primeiro um estalo seco, depois outro, como galhos quebrando. A cabeça virou lentamente na minha direção num movimento impossível. Eu senti uma pressão no peito, como se alguém tivesse sentado em cima de mim. O ar ficou pesado. Cada respiração parecia puxar a poeira dos meus pulmões. Ouvi vozes fora da cabine, mas não dava para entender o que diziam. Pareciam muitas, falando juntas, como um sussurro coletivo vindo da mata. O esqueleto mexeu o braço.
O osso raspou no colchão, fazendo um som que até hoje me dá vontade de vomitar. Ele estendeu a mão na minha direção e eu vi marcas escuras nos ossos, como se tivessem sido queimados ou enterrados por tempo demais. Naquele instante, entendi. Aquilo não era só uma coisa. Era várias histórias acumuladas. Vários que tinham parado. Vários que tinham dado carona. Vários que nunca mais voltaram. A voz voltou, agora ecoando dentro da minha cabeça. Disse que a estrada cobra companhia, que ninguém atravessa tanta escuridão sozinho sem deixar algo para trás, que o Pará guarda seus mortos na beira do asfalto, esperando alguém cansado o bastante para parar. No impulso de sobrevivência, eu me joguei para frente da cabine, bati com o ombro no banco, destravei a porta do carona e puxei o corpo seco com toda a força que ainda tinha. Os ossos eram mais pesados do que pareciam. Alguns se soltaram na minha mão. O barulho foi de coisa velha se partindo. Empurrei tudo para fora sem olhar direito. Ouvi o impacto no cascalho e um som estranho, como se algo tivesse rido. Fechei a porta no tranco, girei a chave e, por milagre ou maldição, o motor pegou. Arranquei sem farol, sem pensar, sem olhar no retrovisor. A estrada parecia mais longa do que nunca. As árvores pareciam se inclinar. Em certos momentos, eu jurava ver gente parada entre os troncos observando. Dirigi até perder a noção do tempo. Quando finalmente cheguei a um posto grande, com luz forte e movimento, minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia descer do caminhão. Sentei no meio-fio e chorei. Chorei como criança, sem vergonha nenhuma. Contei tudo para alguns caminhoneiros ali. Ninguém riu. Ninguém duvidou. Um senhor mais velho só abaixou a cabeça e disse que eu tinha cruzado com a guardiã da estrada, aquela que aparece quando alguém está fraco demais para seguir sozinho. Depois daquela noite, eu continuei trabalhando, mas nunca mais fui o mesmo. Cada carona que vejo na beira da estrada me lembra do que quase ficou comigo naquela madrugada. Porque o pior não foi ver a morte de perto. O pior foi sentir que, por pouco, a estrada tinha me escolhido para ficar. Eu fiquei naquele posto do Pará até o dia clarear de verdade. Não dormi, não consegui fechar os olhos nem por um segundo. Toda vez que eu piscava, a imagem daquele esqueleto voltava, deitado no leito da cabine, como se nunca tivesse saído dali. Quando o sol finalmente apareceu por trás das árvores, a estrada parecia outra, menos ameaçadora, mais comum. Mas eu sabia que era só aparência. Antes de seguir viagem, criei coragem e voltei com o caminhão até perto do trecho onde tudo tinha acontecido. Parei longe, com o motor ligado. Desci devagar e caminhei alguns metros pelo acostamento. Não havia sinal de nada, nenhum osso, nenhuma marca no chão, nenhum pedaço de roupa, só o poste de luz apagado e a entrada de terra batida, exatamente como antes. Aquilo me confirmou uma coisa: o que eu vivi não deixava rastro. Continuei trabalhando, porque caminhoneiro vive da estrada, mesmo quando ela tenta te engolir. Mas alguma coisa em mim tinha mudado. Passei a evitar rodar de madrugada naquele trecho. Passei a ignorar qualquer pessoa parada no acostamento, por mais cansada ou indefesa que parecesse. Teve gente que me xingou, que bateu no vidro, que pediu ajuda. Eu segui reto. Carrego esse peso até hoje. Com o tempo, ouvi outros relatos. Histórias parecidas, contadas em postos diferentes, por gente que nunca se viu. Sempre uma mulher, sempre bonita no começo, sempre silêncio demais. Alguns falavam que ela aparecia inteira, outros diziam que o rosto mudava, e tinha quem jurasse, com a voz tremendo, que viu apenas ossos. Cada um via do jeito que conseguia suportar. Aprendi que estrada não é só caminho, é memória, é cemitério invisível, é promessa quebrada. Muita gente morre ali e não vai embora nunca. Fica esperando companhia, fica esperando alguém cansado o bastante para abrir a porta. Se você é caminhoneiro, motorista ou vive na estrada, guarda isso no fundo da cabeça. Nem todo pedido de ajuda vem do mundo dos vivos. Às vezes o perigo não corre atrás de você, ele espera parado, na beira do asfalto. Agora me diz aí nos comentários se você já ouviu alguma história parecida ou se já sentiu algo estranho viajando à noite.
Essas histórias precisam ser contadas, porque aviso nunca é demais. Se você curte causos pesados de estrada, segue o canal e fica por aqui. E não deixa de assistir o último vídeo que eu publiquei, chamado A Mulher que Virava Ossos na Estrada, porque na boleia, meu amigo, sempre tem mais coisa escondida do que o farol alcança.